Boa tarde, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos seguir então o nosso estudo no capítulo 5 de Gênesis, perdão. Esse é o registro da descendência de Adão, quando criou os seres humanos. O Senhor os fez parecido com ele. O homem e a mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos, depois ele morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos e depois ele morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos, depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos e depois morreu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jered. Depois do nascimento de Jered, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalalel foi de 895 anos e depois morreu. Quando Jared completou 162 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos e depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Eu vou repetir o 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Vou repetir o 23 e o 24. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: Este nos aliviará do nosso árduo trabalho de sofrimento das nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos, e depois ele morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Queridos, esse capítulo vai mostrar que quando Deus criou o mundo, a morte não estava nos seus planos. Ela é a pura consequência do pecado. Ela é a pura e a dura e terrível consequência do pecado. De Adão até Noé se passaram 1656 anos.
Isso mostra que Deus veio dando oportunidade para a criação se consertar até a situação em que o pecador foi ficando insustentável. Queridos, foram 1656 anos, onde Deus vem dando oportunidade para a criação se consertar. A situação estava insustentável. O pecado estava tomando conta. O capítulo vai apresentar 10 gerações que mostram a quantidade de nascimentos e mortes que marcam cada geração. Mas nos conforta saber que Deus dará um jeito no pecado e no Criador do pecado e na morte. Porque Ele fez a promessa, lembram? O capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão nos preparar para o Evangelho. O capítulo 3 mostra a necessidade do Evangelho. E de Gênesis 4 até Malaquias, está a promessa do Evangelho. E de Mateus a João, nós vamos encontrar a provisão do Evangelho. E nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a proclamação do Evangelho. Nas cartas dos apóstolos, nós vamos ver a interpretação do Evangelho. E em Apocalipse está a consumação do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, que está no capítulo 5 de Gênesis. E aqui está a continuação da família de Sete e Enos, descrita nos últimos versículos do capítulo 4. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Contudo, Noé, o Senhor demonstrou, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Queridos, o Evangelho é a boa notícia, que está aqui no capítulo 5 de Gênesis. E aqui está a continuação da família de Sete, descrita, de Sete e de Enos, né? Descrita todinha nos últimos versículos desse capítulo e do capítulo 4. Essa genealogia ela serve para os israelitas que estavam escravizados pelos egípcios e para nós hoje. Porque no capítulo 5 nós vemos que de Sete surge uma linhagem de pessoas tementes a Deus, com pessoas consagradas. Dentre essas aí, a Bíblia deu destaque a Enoque, né? Dizendo que ele andou com Deus, que ele foi arrebatado desse mundo. O amor é a verdadeira religião, sem dúvida nenhuma. E não foram encontrados nas gerações de Caim por causa da perversidade dessas pessoas, mas foi mantida a essência da verdadeira religião e a descendência do libertador. E, portanto, nós devemos ser como Enoque, andar com Deus sem nos cansar. Enoque andou com Deus sem se cansar. E nós devemos andar com Deus sem nos cansar. Andar com Deus não é desenvolver, não é andar eventualmente, mas é desenvolver um relacionamento firme, sabe? Progressivo. Não são encontros casuais. O problema da nossa geração é que hoje, com essa história de ficar, né? Não existe mais nem namoro, nem casamento, é ficar. Coisa triste isso. Só que com o nosso Deus não dá para ficar, queridos. Nós precisamos andar com Deus, é desenvolver um relacionamento íntimo, um relacionamento realmente progressivo, firme, diário. Deus não aceita encontros casuais. Não venha até Ele de vez em quando, porque você não vai ser recebido. Andar com Deus é um estilo de vida.
Andar com Deus era o estilo de vida de Enoque e deve ser o nosso estilo de vida. Eu vou repetir no verso 24. Dos versos 22 até o verso 24 diz assim: Deus que gerou Matusalém, Enoque andou, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. E toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Andar com Deus é um estilo de vida, queridos. O Evangelho nos reaviva. O Evangelho reaviva nesse mundo corrupto que por causa do Evangelho nós sabemos que apesar da morte, quem anda com Deus, como Enoque andou, tem a certeza da vida eterna. Nós não temos que temer a morte, nós não temos que temer nada. Porque se nós andarmos com Deus, como Enoque andou, queridos, Enoque não ia de vez em quando à congregação. Enoque não orava 1, 2, 3 vezes ao dia. Enoque não pedia coisas a Deus quando as coisas estavam apertadas, quando as coisas estavam difíceis. Enoque não procurava Deus quando ele tinha problemas. Enoque vivia, andava com Deus. O estilo de vida de Enoque era andar com Deus. Que nós possamos desenvolver de verdade um relacionamento com Deus e andar com Ele por todos os dias da nossa vida a partir de hoje. Que o Senhor Deus perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.